Neste sábado, dia 8 de agosto, terá início o 24º ciclo de palestras do Quinto Seu, que este ano abordará o tema O que é viver em paz? Pela primeira vez, o ciclo de palestras será realizado totalmente de forma online e transmitido pelo YouTube do Quinto Seu. E abrindo o ciclo, teremos a Cristiane Drux, diretora de comunicação do CERJ, com o tema A Humanidade Caminha para a Paz? Não percam, é no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Olá, companheiros. Sejam todos bem-vindos a esse espaço de estudo e reflexão da doutrina espírita. Eu me chamo Valéria Cid, pertenço ao Centro Espírita Luz e Caridade e hoje estamos aqui a convite dos companheiros do Centro Espírita Seara Fraterna para fazermos uma reflexão com vocês. Eu vou expor o tema dessa noite, porque eu gosto de utilizar sempre uma apresentação. E esse tema é um tema muito interessante, porque nos faz refletir, né, sobre vários aspectos da nossa vida, do momento social, dos momentos que estamos vivendo. E nessa noite o nosso tema será: não seja solitário, seja solidário. Que interessante, né? Existe uma troca. As palavras são praticamente idênticas e, ao trocar apenas uma pequena letra, as palavras se modificam e o sentido delas também. O objetivo que nós temos para esta noite é definir e explicar o que é solitário e o que é solidário. Destacar a necessidade da vida social para o autoconhecimento e o progresso moral. Então, vamos começar a nossa reflexão, que vocês possam refletir sobre a vida de vocês. Eu gosto sempre de iniciar com um questionamento. Então, vamos refletir, companheiros. O que é ser solitário e o que é ser solidário? As palavras têm o mesmo significado? Têm significados opostos? Complementam-se umas às outras? Qual o significado de ser solitário? Vocês, claro, que iam dizer que não, né? Então, vamos compreender. Solitário. O que é solitário? Solitário é aquele que está só, que gosta de viver sozinho, isolado do convívio, que prefere estar sozinho do que viver em sociedade ou conviver com outras pessoas, que tem sua origem no isolamento e se desenvolve no isolamento. Então, veja bem, a palavra solitário, ela significa a pessoa que está só, que prefere viver só, do que viver na sociedade, do que conviver com outras pessoas. Também significa a questão do isolamento, né? Ou aquele que se desenvolve sozinho. Veja bem, todas as pessoas, elas têm o direito de escolha, o direito e a escolha. Então, ser solitário, estar só, é um direito da pessoa. Ela tem esse direito e ela faz essa escolha. E isso implica no livre-arbítrio, né? Escolher é uma liberdade de escolha. Mas quando a gente escolhe ser solitário, a gente tem ganhos e tem perdas. Em geral, as pessoas escolhem ficar sozinhas, se abster da vida social, para não se magoar, para não se aborrecer, para não sofrerem violência, enfim, para muitos motivos. Se para ela é um ganho de tranquilidade, também, por outro lado, representa uma perda. A perda do convívio, a perda de afetividade. Tudo que a gente escolhe na nossa vida, seja lá o que for, tem ganho e tem perda. Então,
Quando a gente escolhe estar só, a gente vai ganhar de um lado e vai perder do outro. Solidário. Solidário envolve solidariedade. Aquele que é solidário, que estabelece relação de auxílio mútuo, que expressa solidariedade, apoio, que ajuda alguém num momento difícil, que possui a mesma maneira de pensar, que partilha as mesmas opiniões, sentimentos, apoiando. Então, veja bem, a pessoa solidária, ela estabelece uma relação de auxílio. O solidário, ele ajuda, ele apoia o outro, ele está junto com o outro, ajuda as pessoas no momento difícil. Mas a gente também pode ter a palavra solidário no sentido de você pensar e compartilhar opiniões e ideias. Eu me solidarizo com você em determinado pensamento, em determinada ideia. Então, são pessoas que têm a mesma ideia e o mesmo pensamento. Então, elas são solidárias naquilo. Então, a palavra solidário não é só compartilhamento de ideias e pensamentos, mas também a questão de você auxiliar, de você ajudar o outro. E caminhando aqui na nossa reflexão, a gente vai perceber que a palavra solitário é diferente da palavra solidário. Solitário exclui da vida social. A pessoa solitária, ela busca a exclusão da vida social, ela quer estar sozinha. E a pessoa solidária é o oposto, é aquele que se inclui e que participa da vida social. E existem várias formas de participar da vida social, né? Ajudando as pessoas nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, que é o momento da pandemia. A gente pode ir ao mercado, a gente pode ir numa farmácia, a gente pode fazer compras para alguém. Existem várias maneiras da gente ser solidário, né? Ajudar o outro. E nós vamos fazer um contraponto, uma hora para um lado e outra hora para o outro. Então, solitário, né? Isolado do convívio social. Por que uma pessoa se torna solitária? Por timidez. O que é ser tímido? Né? A timidez, ela pode ser definida como uma sensação de desconforto e inibição em situações da vida social ou nas relações interpessoais. As pessoas tímidas, geralmente, elas ficam isoladas, sozinhas, elas têm dificuldade, né? Elas ficam com vergonha, inibidas de se aproximar das pessoas, do convívio social, elas têm dificuldade de estabelecer relações interpessoais. Às vezes a timidez ela vem pela vergonha, pelo medo de errar, pelo medo da censura, pelo medo de se arriscar, de tentar um novo. E aí ela adota aquela postura de estar só, de estar solitária. Mas quando a timidez ela é muito intensa, é necessário fazer um trabalho de ajuda e de terapia. Assim como o medo. O medo ele faz parte do instinto de conservação. O medo sempre nos alerta, mas o medo em excesso nos trava, nos impede de sair, de conviver, de trabalhar e pode gerar vários transtornos. A depressão e outras doenças também, assim como o medo e a timidez, podem nos tornar pessoas solitárias, pessoas que deixemos de viver a vida social, né? E aí a gente chama a atenção para a solidão. Existe uma diferença entre solidão e estar solitário. Solitário, como bem falamos ali, é a gente não está isolado do convívio social. Agora, a solidão é o estado de quem está só, de quem se sente sozinho. A solidão ela é um sentimento, é o sentimento de estar só. E quando você tem esse sentimento de solidão, é um vazio. A pessoa, ela sente um vazio. E isso é muito ruim. Mas veja bem, a pessoa pode ser solitária e não ter solidão. A pessoa que tem solidão, ela tem o sentimento de só.
de vazio. E ela pode estar cercada de pessoas à sua volta, pode ter um monte de gente e ela, mesmo assim, sentir-se totalmente sozinha e isolada. Então, o sentimento de solidão nem sempre está presente numa pessoa que vive só, que vive isolada do convívio social. Continuando aqui, a gente vai falar do isolamento, né? Em termos de pandemia, nós estamos isolados. O isolamento da vida social por questões de saúde. Mas estar isolado não significa estar solitário. A gente pode estar só por uma conjuntura de momento. Porém, a gente pode se comunicar com as pessoas através das redes sociais, das mídias, de várias formas. A decepção, a revolta, a inconformidade também leva a pessoa a uma vida de isolamento social, a uma vida solitária. Caminhando aqui ainda no nosso, gostaríamos de destacar um texto de Allan Kardec, quando ele fala da perfeição moral. E aí ele fala da questão do interesse pessoal, quando ele diz que o homem, pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, que às vezes basta se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto, né? O que ele quer dizer com essa questão do lado da perfeição moral? Nós podemos ser pessoas boas, podemos até ter características, né, honestas mesmo, verdadeiras. Mas os reveses da vida, né, quando ele diz lá, né, a dura que não resiste à pedra de toque, ele está dizendo das pancadas da vida, dos reveses da vida que podem fazer com que a gente se decepcione, com que a gente, na verdade, mostre a nossa essência. Porque quando a gente faz de coração e de peito aberto, a gente passa pela dificuldade, passa pela decepção, mas não se deixa abater. Mas quando isso nos afeta de sobremaneira, né? Quantas vezes as pessoas dizem, eu ajudo todo mundo, eu sou solidário, eu sou amigo, eu faço um monte de coisa. E aí a pessoa passa por um momento difícil, né? Uma doença, uma morte, uma perda, e se revolta contra Deus, e se decepciona com as pessoas, e se torna inconformada. E por conta disso, ela resolve deixar de estar na vida social, se afastar de tudo e de todos. Também, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 679, Kardec nos fala sobre o insulamento absoluto, né? Por que será condenável o insulamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Mas não é direito da pessoa viver sozinha? Não é direito da pessoa ficar lá na dela? Então, por quê? E aí ele fala que é uma satisfação egoísta e que não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, veja bem, né? Ser útil. Quando nós somos solidários, nós somos úteis. Úteis para o outro e úteis para nós mesmos. Agora, quando a gente escolhe uma vida de estar só, né? De sermos solitários, nós estamos, primeiro, deixando de viver na sociedade. Estamos magoados, feridos, ou estamos preocupados com o nosso bem-estar. E quando a gente só pensa na gente, a gente está sendo egoísta. É uma satisfação egoísta. E aí ele ainda pergunta, né? Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato com o mundo. Não, o mundo é horrível, é uma droga, não quero viver, as pessoas não valem nada. E aí os espíritos dizem para a gente, isso é um duplo egoísmo, né? Por que o egoísmo? Porque você está pensando em si, você não pensa no outro. E como a gente diz, toda escolha, ela tem um ganho e uma perda.
Se você pensando que se excluindo da vida social você vai ganhar a paz, você pode até achar e se sentir em paz. Porém, isso não vai durar para sempre, vai ser passageiro. Vai ser passageiro porque o homem é um ser social, ele é um animal social, ele precisa da vida social para crescer, para se desenvolver. A companheira Joana de Ângeles, né, ela, no livro O Homem Integral, quando eu fiz esse trabalho, eu li o livro O Homem Integral, Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno. Fiz uma reflexão e trouxe uma coletâneazinha, né? Então, ela nos diz que o silêncio, o isolamento social espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo quando servem para a nossa reflexão, quando é para nós estudarmos, quando estamos revendo os nossos conceitos. Então, veja bem, a vida solitária, ela é oposta à solidariedade. A falta do convívio social, a exclusão do convívio social, a pessoa está visando o seu bem-estar, a sua melhor forma de estar na vida. Mas ela pode ganhar para um lado algumas coisas, mas pode perder outras tantas coisas. E a Joana diz para a gente que esse isolamento ele é válido quando a gente reflete, quando a gente estuda, quando a gente revê os nossos conceitos. Porque realmente, se você está precisando pensar na vida, se você está precisando rever os seus conceitos, se você está precisando fazer uma reflexão, obviamente você tem que ter um momento de parar e pensar para amadurecer. Mas isso não significa exclusão da vida social. Isso significa um momento de reflexão, um momento de pensar, e não um momento de fuga. E aí é uma reflexão. Santo Agostinho dizia na questão 919 que a gente deve refletir ao final do dia e perguntar à própria consciência se a gente agiu bem, se não agiu bem, o que a gente fez que nos cause, que a gente acha que não foi bem para o outro. Então, veja, a reflexão é sempre bem-vinda e às vezes a gente precisa desse estado de estar recolhido para pensar sobre a vida. Porém, é diferente daquele que se exclui da vida social para não sofrer, para não se amargurar, para não se chatear, para não se aborrecer, porque as pessoas não prestam, o mundo é mau, todo mundo é ruim. E aí é uma ação egoísta, porque a gente só está pensando na gente, como está lá no texto do Livro dos Espíritos, né? E a Joana também reflete sobre isso. Que você fugir da vida social é um ato de egoísmo, porque você só está pensando em si mesmo. E continuando, né, no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o insulamento, se é contrário à lei da natureza, o insulamento, ou seja, você absolutamente fugir do convívio social. E os espíritos falaram para Allan Kardec que sim, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, veja bem, a vida social, ela é necessária à vida humana. Na vida social, a gente se ajuda mutuamente, e se ajudar mutuamente, a gente pratica a solidariedade. Porque para sobreviver, a espécie humana, desde que ela surgiu na face da Terra, ela precisa estar com outros indivíduos da mesma espécie. Nós precisamos uns dos outros para sobrevivermos. A vida social, ela é uma necessidade, porque ela satisfaz as necessidades básicas do homem, de alimentação, de abrigo, de afetividade, de saúde e tantas outras. E a gente precisa da convivência, porque é na convivência que nós vamos nos conhecer e nos reconhecer. Ainda lembrando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, procurando a sociedade não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algo
providencial ou objetivo de ordem mais geral. Kardec sempre perguntando coisas, né? Por que eu separei essas perguntas? Porque ela tem muito a ver, inclusive com coisas que a Joana traz também. Porque o homem tem que progredir. Se o homem não viver em sociedade, se ele não viver com os seus companheiros, ele não progride, ele não caminha, ele não avança. Insulado não lhe é possível, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. O homem, sem a vida social, ele fica estagnado, ele fica estacionado. Ele vai se embrutecer porque não vai trabalhar as emoções, não vai trabalhar o sentimento. E todos nós precisamos de amor, precisamos de afago, precisamos de carinho, precisamos de que alguém nos dedique afeto, assim como a gente também precisa de dedicar o nosso afeto a alguém. É muito difícil você viver sem amigos, sem pessoas com que você possa compartilhar ideias, emoções. As pessoas que têm uma vida solitária por opção ou por doenças, né, que aí lembrando a Joana de Ângeles no Homem Integral, quando ela fala das doenças da alma, né, das doenças mentais, que muitas das vezes levam a pessoa a excluir-se da vida social. Isso é um sofrimento muito intenso. E no caso das doenças, das patologias, existe a necessidade de se buscar o auxílio médico, o acompanhamento médico, o tratamento e a terapia. Então, Allan Kardec aqui nos traz nessa questão 768, no comentário ele diz: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para que lhe assegurem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, meus amigos, mesmo vivendo sozinhos, excluídos da vida social por opção própria, que está no nosso livre-arbítrio, nós deixaremos de desenvolver nossas capacidades, nossas habilidades, deixaremos de progredir. O progresso, ele faz parte da vida social. No livro O Céu e o Inferno, que, aliás, é um livro maravilhoso e eu recomendo mesmo, ele tem uma citação aqui que ele diz tudo para mim. Ele diz assim: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Então, veja bem, nós, segundo a doutrina espírita, somos espíritos criados por Deus, vivendo um processo de reencarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. É através da vida material que a gente vai consertar as coisas do passado, melhorar as coisas do presente e se transformar. A gente vai progredir intelectualmente, desenvolvendo, né, o nosso conhecimento, nossas habilidades, e também moralmente, pelas questões das relações de afeto. E aí ele diz uma frase que eu acho maravilhosa: a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Por quê? Porque é na vida social que a gente se conhece e se reconhece. É na vida social, convivendo com o outro, que eu me descubro, que eu aprendo a ser quem eu sou. É o outro que me mostra se eu sou bom de verdade ou se eu só faço a bondade para parecer. Se eu sou uma pessoa realmente solidária, amiga, companheira, estou ali ajudando o outro, ou se eu só faço isso por interesses escusos, ou porque eu quero ganhar alguma coisa, ou porque eu quero ir para o céu, porque eu quero agradar a Deus com segundas intenções. É na vida social que a gente se conhece, como diz Santo Agostinho, na questão 919. O outro
me diz quem eu sou, através das suas atitudes, através da forma, das opiniões que ele vem nos trazer ao nosso respeito. Quando alguém reclama de nós, fala mal de nós, a gente tem que parar para pensar se a pessoa está realmente falando a verdade ou se é mentira, se existe um pouco de razão naquilo que ela está dizendo, e se eu realmente sou assim. Se a gente se desilude, né? Porque eu tenho alguns amigos que falam assim, eu não quero conviver com ninguém, não quero saber mais de nenhuma pessoa na minha vida, porque as pessoas são más, as pessoas são horrorosas, as pessoas são hipócritas. Eu tenho amigos que dizem isso. Eu quero viver sozinho, isolado. E eu digo, não faça isso, porque você vai viver um vazio. Vai chegar a hora que essa vida de estar só, essa vida solitária, vai te dar um vazio existencial, vai te dar um buraco no coração e você vai sentir falta de alguém. E aí vem a depressão, vem as doenças, vem um monte de coisa atrás da outra, porque nós somos seres sociais. O homem, ele é feito para viver em sociedade. Livro dos Espíritos, necessidade da vida social, porque é através dela que a gente tem um progresso. É através da vida social que eu vou descobrir em mim minhas habilidades e minhas potencialidades. É através da vida social que eu vou descobrir a bondade, se ela realmente é verdadeira ou não. É através da vida social que eu vou descobrir a maldade, se eu sou capaz de fazer o mal ou tanto que eu já deixei de fazer o mal porque eu entendo que isso não é bom para o outro e não é bom para mim. É na vida social que eu vou aprender a doçura. Vou aprender se eu sou uma pessoa violenta ou não. E vou aprender a trabalhar a violência que há em mim e ajudar o outro a trabalhar a violência que há no outro. É através da vida social que eu vou descobrir a benevolência, que eu vou desenvolver a benevolência, a capacidade de ajudar o outro, de ser bom, de compreender que o outro erra, assim como eu erro e como eu já errei, e que a gente pode recomeçar. É através da vida social que a gente descobre a franqueza, não a franqueza que ofende, mas a franqueza da honestidade, da sinceridade, de dizer o que realmente é, existe, o que passa no seu coração, qual é o seu sentimento, qual é a sua dor, qual é a sua angústia, o que te agrada, o que não te agrada, mas de modo que você não venha ofender o outro, de modo em que ele venha entender o que você quer dizer para ele, para que ele possa se reconhecer como parte dessa história, como alguém que contribui para isso ou não. É na vida social que a gente aprende a lealdade, a capacidade de ser leal. Se a gente já traiu, já enganou, já roubou, já usurpou, e entendeu que isso não é bom, a gente vai descobrir o valor oposto da lealdade. A gente vai descobrir a má fé, se nós usamos de má fé ou não. Né? Santo Agostinho pergunta lá, na questão 919, ele tem um momento que ele fala sobre isso, para que nós sejamos sinceros com nós mesmos, se a gente não teve nenhum sentimento oculto, obscuro, se a gente não está arranjando desculpismo, faz as coisas, aí arranja uma desculpa para aquilo que a gente fez, para não assumir a verdade dos fatos e nem quem a gente é. Né? A hipocrisia, que é aquele que faz uma coisa na frente, não é nada daquilo. Numa palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vive-se sozinho, não haveria vícios nem virtudes. Pelo isolamento, ele se preserva do mal e anula o bem. Então, companheiros, se a gente quer se isolar da vida social, se a gente quer fugir de tudo, porque a gente se decepcionou, porque a gente se aborreceu, porque o mundo é cruel, porque a gente quer se preservar do mal, nós vamos
ter uma experiência nula, no sentido do bem. A gente nula porque a gente não vai progredir, a gente não vai amadurecer, a gente não vai crescer diante da vida. Nós precisamos fazer um exercício. A vida social ela é um convite. Ela é um convite ao autoconhecimento, ela é um convite ao amadurecimento. Ela é um convite à transformação. Como que a gente quer ser uma pessoa melhor? Como a gente quer ser um homem de bem? Como a gente quer ser um cidadão se a gente foge do mundo? A participação na vida social ela é fundamental, necessária, imprescindível para que a gente possa construir uma sociedade mais digna e mais justa, tanto estando na vida material quanto estando na vida espiritual, porque vamos encontrar os nossos semelhantes, onde quer que nós formos. Isso nos ensina a doutrina dos espíritos. Então, na vida social, a gente vai ter que escolher se a gente vai ser solitário, sozinho, recluso, mal-humorado, ou se a gente vai querer abrir o caminho para o outro, para a solidariedade, para o amor. Podemos estar afastados uns dos outros, como é o momento que ora vivemos, mas podemos ser solidários. Como a gente pode ser solidário? A gente pode doar o que a gente puder, doar através da internet, ajudar com cestas básicas. A gente pode ajudar o outro, fazendo compra no mercado, na farmácia, levando coisas para as pessoas. A gente pode compreender o outro. A gente pode conviver através das redes sociais, das videochamadas, do telefone. Oi, como é que você está? Tudo bem? Está com algum problema? Escute, empreste o seu ouvido ao outro. Sem interesse pessoal, de coração, sem exigir nada em troca. E a gente também pode orar. Solidariedade também é orar pelo outro, desejar o bem, fazer uma prece porque está doente, porque está passando mal. Eu agora não posso ir lá, mas eu posso telefonar, eu posso falar, né? Eu posso mandar uma mensagem, eu posso orar por ele. E, finalizando o nosso trabalho de hoje, tão rapidinho, né? Com o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27 sobre a prece, né, a eficácia da prece, eu peguei um pequeno texto para finalizar. O que Deus lhe concederá sempre, se ele, o homem, o pedir, se o homem pedir a Deus, o que ele sempre vai te conceder com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Então, eu desejo a todos coragem para enfrentar os desafios da vida, paciência para viver esses momentos e suportar, e resignação, que é para a gente aceitar o que não dá para ser mudado, aceitar o que a gente não pode mudar, porque também lhe concederá os meios para que o homem possa, por si mesmo, melhorar. Né? Deus nos ajuda, nos dando bons fluidos, nos intuindo através do nosso anjo guardião e dos bons espíritos, para que a gente possa se fortalecer, vencer as dificuldades e seguir adiante. Então, companheiros, né, o que nós desejamos a vocês todos nessas breves reflexões, porque somos apenas 40 minutos, é que a gente tenha essas pequenas palavras, né, que eu compartilhei com vocês. É um direito ser sozinho? Sim. Mas busquemos a vida social, porque a vida social ela vai trazer o nosso progresso, vai trazer a nossa melhoria e vai trazer a nossa transformação. Coragem a vocês, paciência, resignação e busquem o melhor. Se está difícil deixar de ser só por si mesmo, busque ajuda do amigo, do companheiro, do médico, do terapeuta, mas venha para a vida porque ela é um convite. Deus nos convida a viver e só a vida social pode nos dar a afetividade, o apoio e o auxílio para que a gente siga adiante com força e coragem, sempre.
Eu agradeço aos companheiros pelo convite, pela oportunidade de trazer essa reflexão rápida, 40 minutinhos, né? Mas que sirva para vocês de muita reflexão. Então, eu desejo muita paz, muita coragem, desejo fé e confiança em si mesmos, confiança em Deus. E sempre orem por vocês, por todos, e peçam para que encontrem a coragem, a paciência e a resignação. E forças para mudar o que for possível nessa vida. Um abraço a todos e muito obrigado por esta participação.